Boa noite, meus amados, a paz do Senhor Jesus esteja contigo, né? Bom estar aqui, voltando, né? Falando com cada um de vocês. Primeiramente, eu quero agradecer a todos os irmãos, aos pastores, cada um, por todo o carinho, por cada oração. Sei que foi o que me sustentou durante esse tempo. Muito obrigada, sabe? Cada mensagem, cada ligação. Sou muito grata a Deus pela vida de vocês. Seu Deus abençoe ricamente cada um de vocês. E nesta noite, irmãos, né, nós estamos aqui voltando, primeira quinta-feira de 2022. Espero que todos vocês tenham tido um ano maravilhoso, uma passagem maravilhosa na presença do grande Deus, né? Eu sei que Ele tem cuidado de cada um. E eu sei que cada um recebeu uma bênção e esse ano será um ano de vitória nas nossas vidas, um ano de grandes bênçãos, né? A gente não sabe o que está por vir, mas nós temos uma certeza que em tudo Deus estará conosco. Seja na hora difícil, na hora fácil, na alegria, na tristeza, Deus vai estar conosco. Então confia, irmãos, o ano de 2022 é um ano de bênção para as nossas vidas, né? E eu quero meditar nessa noite com vocês, irmãos, e falando, né, um ano de bênção, a gente sabendo o que está por vir. Eu, aqui, estudando a palavra, eu resolvi falar hoje sobre Elias, né, e assim, algo que o Senhor tem falado comigo, porque eu falei, Senhor, né, nas dificuldades a gente tenta querer se esconder, né, a gente recebe tantas bênçãos, mas quando vem uma luta, a gente, né, e eu lembrei muito de Elias, né, e eu quero meditar com vocês nessa noite, né, a palavra tá lá na realidade a história de Elias começa em 1 Reis, lá 17, 18, 19, mas eu quero ler com vocês aqui 1 Reis 18, 37 e 38. Onde fala, Elias ora, né, ao Senhor, e ele fala, responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar a ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Irmãos, impressionante, né, isso, que as orações de Elias, né, como que Elias, ele orou ali, quando ele chegou para Acabe, no capítulo 17, você vê que Elias chega para Acabe e ele ora corajosamente, irmãos, ele tem uma coragem, uma força para orar. Isso não é diferente de nós também temos essa força, também temos essa coragem, mas os nossos comportamentos são muito semelhantes, né? E eu falo isso por mim, irmãos, sabe? Tudo assim que eu procuro ministrar, toda palavra que eu procuro ministrar é uma palavra que eu espelho na minha vida, o que eu passei, o que foi comigo, né? E aí a gente vê que Elias, ele orava, as coisas aconteciam, milagres, Elias presenciou milagres. Elias orou e não choveu durante 3 anos e meio. Elias orou e o filho de uma viúva, né? A vida de um menino morto ressuscitou. Elias orou, fogo do céu caiu. E a gente vê que foram fervorosamente, irmãos, que Elias orou. E Elias obtinha ali, né, de Deus essa graça, esse poder, né? E ele só tinha isso porque, irmãos, a oração é a chave da nossa comunicação com Deus. É a chave onde eu posso obter as respostas de Deus. E Elias, ele tinha isso. Aí você fala assim, eu não preciso entender, irmãos, exatamente como funciona, né, o trâmite da oração. Eu só tenho que ter uma certeza de orar com fé e crer que a oração funciona. Essa certeza eu tenho que ter. Aí eu uso um exemplo aqui com vocês, né? Eu não entendo tudo de um carro. Eu não entendo. Mas isso não me impede de dirigir o carro. Eu não entendo tudo de eletricidade. Mas toda vez que eu pego um aparelho e que eu
plugo ele na tomada, eu espero que o aparelho funcione. Então, irmãos, faz uma correlação com a oração. A oração, eu não preciso entender todo o trâmite, exatamente como ela funciona, como Deus, né, recebe, mas eu tenho que crer. Quando eu oro crendo, tendo a certeza, porque quando eu coloco a chave no contato de um carro, eu tenho a certeza de que eu vou pisar no acelerador e ele vai funcionar. Quando eu plugo um aparelho na tomada, eu tenho a certeza que eu pluguei meu eletrodoméstico ali e ele vai funcionar. Então eu tenho que ter essa certeza de quando eu plugar a minha oração com Deus, quando eu tiver essa intimidade com Deus, a minha oração vai ser respondida, né? Aí você fala, mas vai ser respondida com a minha vontade, com o que eu quero? Não, ela vai ser respondida de acordo com a vontade e o querer de Deus nas nossas vidas. Então, irmãos, e Elias, ele orou, né? Então, orar, irmãos, é o meio que nós temos de nos ligarmos ao poder de Deus. Nós somos instruídos a orar desde sempre. Lá em 1 Tessalonicenses 5,17 diz o quê? Orai sem cessar. Nós passamos a virada do ano e o que nós fazemos? Nós fazemos a virada do ano orando. Por quê? Porque a oração é a chave da minha vitória. A oração é a chave de que todas as coisas nós vamos conquistar através da oração. No meio da minha luta, no meio da minha adversidade, a oração é o que vai me sustentar. Irmãos, e a oração, ela nos sustenta mesmo. E quando nós oramos em conjunto, quando nós temos um grupo de irmãos orando em favor de uma causa a nosso favor, nós temos vitória, irmãos. E eu posso dizer isso porque passei por lutas e eu sei que os irmãos oraram e eu tenho vitória. Eu tive vitória, para a glória de Deus. E aqui Elias orou, irmãos. E Elias, né, corajosamente, né? E ele teve orações de coragem, ele teve oração promissora, irmãos. Né? Quando essa oração que ele falou aqui, lá no capítulo que eu li, 18, né, 1 Reis 18, 37, 38, foi uma oração promissora de Elias. Uma oração onde Elias falou, responde-me, ó Senhor. E ali, irmãos, engraçado que Elias chegou para Acabe e falou, convoca os profetas de Baal, os 450 profetas de Baal, e vamos ver, né, quem é o Deus de Israel. E ali, quando ele convocou todos os profetas ali, que os profetas foram, então foram feitos ali todo, né, você vai fazer, vou até ler aqui, que está aqui em 1 Reis 18, começa no 16:39, que no 16, no versículo 19 do capítulo 18, ele fala assim, agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-me comigo no Monte Carmelo, e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem a mesa de Jezabel. Acabe convocou em todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse, até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se é Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam o fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder com fogo, o Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então, irmãos, olha só que oração, responde-me, ó Deus. E ali os profetas de Baal fizeram todo o processo dele, todo o ritual deles, toda a dança, invocaram, gritaram e nada foi respondido. E quando Elias orou, fogo do céu desceu e consumiu o holocausto. E como eu li, secaram-se até as águas das valetas, irmãos. Olha como Deus respondeu, né? Ali Elias presenciou isso diante de todo o povo que estava convocado ali no Monte Carmelo. E além disso ainda, matou os 450 profetas de Baal. Olha a vitória que Elias teve ali, provando que Deus é Deus. E o povo, né, reconheceu e viu.
Quando Jezabel tomou conhecimento, né, de que Elias tinha feito, né, todo esse alvoroço ali na cidade, que Acabe contou, falou, olha, aconteceu, né, ela mandou um recado para Elias, né, que tá lá no 1 Reis 19, que ela iria fazer o quê? Ora, Acabe contou a Jezabel o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castigam com todo rigor se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Irmãos, e o que nos surpreende nisso é o desânimo de Elias nesse momento, após presenciar uma vitória tão grande, ouvir Deus responder de forma tão gloriosa a oração dele. Elias entra em um grande desânimo. No versículo 3 do capítulo 19, fala assim, Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo de uma árvore e dormiu. Irmãos, Elias fugiu com medo de uma mulher. Ele estava diante de 450 profetas de Baal, 450 homens, que com certeza andavam armados, com espadas, né? E quando ele recebe uma mensagem de uma mulher, Elias tem medo, Elias foge, né? Mas eu entendo que esse fugir de Elias aqui, irmãos, tem um propósito na vida dele. Elias fugiu, Elias tentou se esconder, mas Deus não deixou de estar ao lado de Elias. Isso às vezes acontece comigo e com você, irmãos. Após nós vivermos uma grande vitória, vem uma turbulência, nós nos desanimamos, nós nos entristecemos e nós queremos muitas vezes entrar numa caverna, sabe? E eu falo para vocês, irmãos, que para mim, a minha cirurgia, eu sabia que eu teria uma cirurgia, que eu já estava ciente, mas que provavelmente seria este ano. E eu sei que eu orei e falei para Deus que eu queria que Deus fizesse o mais rápido possível que fosse necessário. Mas eu achei que era uma coisa mais simples, não sabia do tamanho que seria depois, né? E confesso para vocês que quando eu soube, assim, que eu cheguei, que a médica falou, vou te internar, eu fui numa consulta e ela queria me internar dali 2 dias, confesso para vocês, irmãs, que eu vinha orando, tava com toda aquela garra, eu vinha orando, mas quando eu recebi essa notícia e eu cheguei em casa, meu mundo desmoronou. Não foi fácil para mim. Mas, e aí eu lembrei muito de Elias nesses dias para mim. E foi exatamente assim, irmãos. Mas a gente quer se esconder, mas Deus, ele não nos deixa escondido. Deus, ele nos provê. Deus ali mandou alimento para Elias onde ele estava. Deus esteve com Elias ali, né? Então, irmãos, nós somos falhos, né? Nós temos esse defeito em muitas vezes achar que aquele momento, né, vem vindo de tantas vitórias, tantas coisas e de repente, aquele momento é um momento que parece que tudo acabou. A gente acaba esquecendo. Por isso que a Bíblia sempre fala pra gente, a palavra de Deus sempre fala pra gente o quê? Traz à memória aquilo que me dá esperança. Então, nesse momento, irmãos, eu sempre procuro lembrar de todas as lutas que eu tive e de todas as vitórias que eu obtive em cada uma delas. E aqui Elias, ele tinha acabado de ter uma grande vitória. Parece que ele teve uma amnésia, ele teve um total esquecimento, né? Mas Deus estava ali com ele. E assim, irmãos, nós somos iguais. E Deus, ele nos faz questão de nos trazer à memória aquilo que me dá esperança para continuar, para prosseguir, para saber, eu não estou sozinha. Eu nunca estarei sozinho, porque Deus está comigo, né? A palavra do Senhor em Salmos 23 fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Deitar-me faz em vez de espaços, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me mansamente. Olha a segurança que Deus me dá. Né? A palavra do Senhor fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então a palavra de Deus, ela é tão eficaz, irmãos, ela é tão verdadeira nas nossas vidas. Nós vivemos ela dia a dia em pequenas coisas. Pequeninas coisas que acontecem muitas vezes e nós deixamos passar desapercebidos por nós. Sabe? E às vezes você para e pensa: nossa, eu passei por isso. E aí você lembra e fala: Deus esteve comigo. Deus me guardou, Deus me livrou. E é pequenas coisas, irmãos. Não precisa ser grandes coisas aqui, como a gente viu aqui, descer fogo do céu, como aconteceu com Elias, matar 450 profetas. Não, são coisas menores, mas Deus tem cuidado. Deus tem feito um milagre na sua vida, dia a dia, irmãos. Diante desses 2 anos de pandemia, irmãos, só de nós levantarmos todos os dias, com saúde, respirando perfeitamente, é um milagre. É um milagre. Nós temos o milagre da vida todos os dias. E nós temos que agradecer. Por isso que nós temos que acordar falando: bom dia, Senhor. Obrigado por mais um dia. Né? E voltando aqui, irmãos, o desânimo de Elias, né? Então, Elias, irmãos, a gente vê que Elias caiu do topo do mundo, que ele estava ali, para um abismo. Ele estava no topo da vitória dele. E de repente ele estava no abismo. No momento em que Jezabel o ameaçou. Quantos de nós nos sentimos ameaçados com as nossas adversidades do dia a dia? Então, irmãos, e agora ele estava ali, né, desesperado por causa de uma mulher. Irmãos, e ele acaba fugindo diante de uma ameaça dela, irmãos. Então, o que eu vejo com isso é que normalmente o desânimo e os sintomas de depressão, eles geralmente seguem a uma grande vitória, irmãos. Né? Às vezes a gente se sente assim, mas creia, tem vitória chegando. Ou às vezes a gente tem uma grande vitória e de repente a gente dá uma caída porque algo não aconteceu, mas a gente teve vitória. A gente teve vitória antes e a gente vai ter vitória depois. Elias, irmãos, ele não queria continuar lidando com esse estresse, né? Que a vida estava lidando ali, né? Ele não queria seguir isso, né? Então ele chega a pedir o quê? Para que Deus tirasse a própria vida dele, para que Deus o recolhesse, né? Ele estava cansado, né? Do rei e da rainha, da desobediência deles, né? Assim como dos planos dele, e Elias falava o que Deus mandava, Elias já tinha falado, mas Acabe e Jezabel eram rebeldes ali, né? Então, depois que Deus permitiu, né, ali que Elias descansasse, se recuperasse, Deus chama Elias à sua presença, irmãos. Deus chama Elias à sua presença para uma instrução especial. E é assim comigo e com você, irmãos. Muitas vezes Deus nos dá um tempo. Deus nos dá um tempo de descanso, de pausa. Mas Deus nos chama na presença dEle, porque algo especial Ele tem nas suas mãos. Deus tem obra para você, para que você faça. Deus tem trabalho para colocar nas tuas mãos, para que você execute a obra do Senhor, irmãos. E esse tempo todo, irmãos, que nós passamos por provas, é um tempo que nós estamos sendo lapidados, nós estamos sendo moldados de acordo com a vontade e o querer de Deus. E ali, irmãos, nós temos que ter em mente, sabe? Que no momento em que se está espiritualmente no alto da montanha, é provável que o vale esteja à nossa espera, irmãos. Porque às vezes ele estava no alto, de repente ele estava no vale. E o vale é lugar de aprendizado. Vale é lugar de tratamento. Deserto é lugar de tratamento, irmãos. Deserto é lugar de crescimento. Aí você fala: nossa, tem que passar por tudo isso. Temos, irmãos, temos. Porque por mais que tudo que nós vemos que Deus faz nas nossas vidas, quantas vezes nós ainda balançamos, nós ainda duvidamos, nós ainda temos. Então nós precisamos todos os dias sermos lapidados, irmãos. Então
Nunca fique desanimado, surpreso, se socorrer na tua vida, na minha vida, porque Deus vai estar conosco. Deus vai nos dar o descanso necessário, irmãos, para que a gente tenha um ouvido afiado, suscetível para ouvir o sussurro do Senhor quando Ele nos chamar na presença dEle para colocar o trabalho dEle nas nossas mãos. Ele vai nos chamar à sua presença e vai nos dar o trabalho que Ele tem para mim e para você. Então creia, irmãos, sabe? O ano de 2022 é um ano de muito trabalho, é um ano que Deus vai te chamar à presença dEle e vai te falar que Ele tem um trabalho especial para te entregar. E que você esteja firme, que você esteja pronto para falar: eis-me aqui, envia-me a mim. Que nós possamos estar assim. Elias estava pronto, Elias foi preparado. E Elias estava ali, por mais que ele quisesse fugir, o Senhor estava cuidando dele. E o Senhor tratou, e o Senhor o chamou à presença. E deu mais obras ainda para a mão dele, irmãos, para fazer. Então, assim, essa parte, né? O que eu deixou assim para mim foi realmente a oração de coragem, a oração promissora. E quantas vezes nós temos isso? Nós fazemos oração de coragem, nós temos orações promissoras, nós presenciamos tudo isso e não deixamos de nos sentir desanimados, como Elias, nos sentir abatidos, né? E que nós possamos nessa noite, irmãos, ouvir a voz de Deus e saber que no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Foi isso que Jesus falou quando ele esteve aqui. Ele passou, ele falou, ele teve muitas aflições, mas ele venceu. Nós também não vamos ficar imunes de termos uma vida 100% só de bênçãos. Nós vamos ter aflições, nós vamos ter sim desilusões, mas vamos ter bom ânimo, porque o Senhor está conosco em cada momento, em cada tempo, irmãos. Nós nunca estamos sozinhos. Nós nunca fomos abandonados. Por mais que muitas vezes nós oramos e naquele momento nós não fomos respondidos e nós perguntamos: Senhor, onde o Senhor estava? Eu orei, onde o Senhor estava? O Senhor estava ao seu lado. O Senhor estava ali. Mas a resposta não veio como eu queria, mas veio como Deus quis. Veio de acordo com a vontade dEle. Então é assim que Deus age. Deus age nas nossas vidas, Deus age através de nós, mas de acordo com a vontade, plano e o propósito que Ele tem para cada um de nós. Que Deus te abençoe, que você receba essa palavra na tua vida, que você tenha coragem, que você tenha ânimo, que você ore, milagres aconteçam, que você ore, que você presencie milagres na tua família, na tua vida, em todo momento, que você possa saber que Deus está com você, você não está sozinho. Deus te abençoe, um grande beijo a todos, até breve estaremos juntos cultuando e adorando ao Senhor. Muito bom estar aqui deixando essa mensagem para vocês. Um beijo no coração de cada um, fiquem na paz, um grande beijo. Amo vocês, meus amados irmãos.